Bom dia a todos. O nosso próximo tema será a reforma trabalhista e o impacto pericial. Pedimos para o nosso palestrante que também abordasse para nós a questão do PJE-CALC, né? Aqueles de nós outros que atuamos na Justiça do Trabalho, sabemos que nos próximos meses, até o final desse ano, no máximo no início do ano que vem, será implantado o PJE-CALC e todos os contadores deverão apresentar os seus cálculos periciais através do PJE-CALC. O nosso palestrante é o Luciano Augusto de Toledo Coelho. Ele é juiz titular da primeira vara de Cornélio Procópio. Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. É graduado também em Psicologia, também pela Universidade Católica. É mestrado em Direito, Econômico e Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná também. Atualmente é professor de pós-graduação em Direito na Escola dos Magistrados do Trabalho do Paraná. E também foi coordenador até 2014. Foi diretor cultural da Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná, na gestão 2012-2014. Atualmente é o coordenador pedagógico da pós em Processo de Direito do Trabalho da Academia Brasileira de Direito Constitucional e vice-coordenador da Escola Judicial do Tribunal Regional do Paraná. Com vocês, o nosso palestrante, Luciano Toledo. A gente não percebe que faz tanta coisa. Quando a pessoa começa a falar o que você faz, começa a dizer, mas eu estou fazendo muita coisa nessa vida. Eu toco viola caipira também, de vez em quando, dá um tempo. Por isso que não sai sentença também, né? Você viu que sentença que é bom, você não falou o que faz. Bom dia a todos. Então, eles me convidaram, né? Me convidaram para esse seminário em nome da Escola Judicial do Tribunal do Paraná. A gente agradece o convite. Então, a gente vai falar da reforma trabalhista e esse impacto no trabalho pericial. E aí tem essa questão do PJE-CALC, né? Que eu vou trazer algumas notícias para vocês, porque não é algo que... Daí eu procurei não trazer uma questão pessoal. Quando me falaram, olha, é para falar do PJE-CALC, eu já imaginei onde é que tinham me colocado, né? O pessoal não gosta do PJE-CALC, não quer o PJE-CALC, você vai lá para tentar... Aqui que eu vou tentar convencer. Até porque eu não gosto do PJE também. Na verdade, eu fui conversar com as pessoas envolvidas, fui conversar no tribunal, na Assessoria Econômica, para trazer para vocês a notícia do que é, né? E quais as intenções, né? Porque é uma ideia de que para acabar com o contador e tal, não tem nada disso. Então, aqui é uma questão tranquilizadora. Mas esse pedacinho de palestra que eu assisti aqui anterior, o que é? Pelo menos que eu entendi disso, é um sistema novo que tem que se adaptar, não é? Aí a gente tem o e-social, outro sistema que nós... Então, a imposição de sistemas aos quais nós devemos nos adaptar, gostemos ou não, é uma realidade da nossa... né? É como quando o iPhone diz lá que já está desatualizado e você tem que atualizar, e você atualiza e não entende mais nada do que aconteceu depois da atualização. Né? Seremos nós os desadaptados, né? E as novas gerações que já nascerão com isso vão ser as gerações adaptadas, em tese, a essas questões. Enfim. Adaptação também temos que ter com a reforma trabalhista. Vocês imaginem como está hoje o advogado trabalhista. Não só o advogado trabalhista de trabalhador, que tem que enfrentar uma mudança brutal de 200 artigos, né? Como o advogado trabalhista de empresa, que não sabe o que vem e não sabe se vem, né? Então, o que mudou aqui, né? Eu já posso até antecipar para vocês que nós tivemos
da reforma de novembro para cá, uma queda média de 50% nas demandas trabalhistas, no ajuizamento das demandas trabalhistas. Bom, isso impacta o contador? Isso impacta, porque você tem uma redução no número de demanda trabalhista. Existem os que acham que essa redução é um fenômeno da reforma e que não vai haver mudança, e existem aqueles que acham que há um dique, que é um represamento, e que isso uma hora vai explodir e você vai ter uma demanda enorme, como tivemos uma demanda muito grande antes da reforma. Então, principalmente nas capitais, até vamos dizer, um escritório que faz cálculo sentir que reduziu a demanda vai demorar, porque teve um aumento de demanda nos últimos anos. Então, também até isso é uma coisa programável, né? Mas claro que os advogados estão preocupados. Bom, a primeira questão aqui, e aqui impacta, a gente já estava conversando lá, pode impactar nos cálculos. A petição inicial deve apresentar valores. Pois bem, a partir do momento que o artigo 840 da CLT falava, antes da reforma, o seguinte: a petição inicial deve ter um breve resumo dos fatos e o pedido. Agora ela fala, a petição inicial deve ter um pedido especificado e o seu valor. A interpretação, a hermenêutica da palavra valor, ela está levando um tempo para se adaptar. Existem magistrados que entendem, o direito não é, né, uma ciência exata. Aliás, não há nada mais inexato, né, nesse aspecto. Então, tem toda uma dose de interpretação, e a interpretação é subjetiva. Alguns colegas entenderam que a petição inicial teria que apresentar os cálculos certinho, tintim por tintim, líquida. Outros colegas, que é o meu caso, eu entendo que não é isso. Eu entendi que a petição inicial deve simplesmente colocar valores por estimativa. Fez jornada das 8 da manhã às 10 da noite e não pagaram as horas extras e pede R$25 mil de horas extras. E coloca o valor, sem fazer planilha, especificação. Me parece que é um pouco mais lógico esse entendimento, porque não há como exigir do trabalhador que apresente documentos para fazer um cálculo prévio. Esse cálculo prévio acaba sendo um chute. Isso traria também, dentro da questão do cálculo na petição inicial, aí foi bom que você me lembrou da ideia, né? Aí vem para o contador, vamos dizer, talvez venha uma ideia assim, bom, o advogado vai apresentar o cálculo, a defesa apresenta o cálculo, a sentença já vem com o cálculo e eu dancei, porque a fase que eu trabalhava não tem mais. Olha, gente, quem sabe um dia chega nisso aí. Vocês vejam só, para as nossas estatísticas na Justiça do Trabalho, nós necessitamos que o advogado, quando faz a petição inicial ali no sistema, que ele insira os pedidos. E isso não está sendo feito. O advogado coloca um pedido e o resto ele coloca a mesma coisa. Ele preenche do jeito que dá. E também não sei até onde é a função do advogado fazer isso, enfim, tá? O advogado ele é reticente a isso. Então, você imagine o advogado, né, apresentando uma petição totalmente líquida. Imagine a defesa, os advogados de defesa, que já têm que fazer toda uma defesa de mérito, fazer ainda um cálculo, né? E não se esqueça que, para tudo isso, precisaria de contador, né? Eu até brinquei. Por que o cara vai fazer direito? Porque não gosta de matemática. Então, assim, ele vai buscar o contador em algum momento desta, né? Se você não trabalhar para a justiça, você trabalha para o escritório do cara. Agora, e principalmente o magistrado, gente. Tirando o nosso brilhante colega José Aparecido Santos, não sei se alguém conhece aqui, o José Aparecido Santos, que é um gênio, 90% dos colegas não têm condição de fazer na sentença e nem tempo para isso. Quem dera eu desse uma sentença também com todos os cálculos, né, muito legais assim. Fora que eu estaria tecnicamente antecipando uma fase de cálculo, que é depois do julgamento. Vamos fazer todos os cálculos e de repente é improcedente. Então,
E semana passada saiu uma resolução do TST em que menciona que o valor da causa será por estimativa. Ela fala a palavra estimativa, já sinalizando, portanto, que a petição inicial vai apresentar valores e que não há esta necessidade de liquidação. Então, esta ideia de que vai eliminar o contador do processo não existe, né? E se existir, ela não é possível de fazer, né? Pelo menos nesse momento. Bom, uma outra mudança são os honorários aos advogados das partes. Quer dizer, essa, a meu ver, aqui é o que está reduzindo a demanda trabalhista. Aqui é onde pegou. Toda a reforma tem, assim, a meu ver, falhas brutais, tem situações que prejudicam o trabalhador, mas essa situação aqui, ela é uma situação, era até uma demanda da advocacia, é uma situação que eu não vejo aí um prejuízo rigorosamente a priori, mas agora o que acontece? O trabalhador, a ação tem que ser mais cuidadosa, mais responsável. Não dá mais para jogar qualquer coisa. Ah, trabalhou 5 meses, quer R$200 mil e acabou. Não dá mais para fazer isso. Você tem que tomar, o advogado tem que tomar mais cuidado, né? Nisso, talvez ele até precise mais de um contador nesta fase para a questão do honorário. Pode haver um prejuízo ao trabalhador. E veja que isso implica também que, numa fase de cálculos, eventualmente o contador também precise calcular a perda. Você não vai calcular só o que o juiz deferiu. Você vai calcular o que o juiz indeferiu. Então, o cálculo, nesse aspecto, se tornou mais complexo, em tese, para calcular o honorário do advogado da empresa. Tá? Então, essa é uma novidade, a grande novidade da reforma, né? O risco para o trabalhador no ajuizamento da demanda, e que também vejo que o impacto para o contador seria ter mais serviço, tornar o cálculo mais complexo. Prescrição intercorrente. A reforma também traz esta mudança. O que é prescrição intercorrente? Ela significa que se eu não conseguir, se não houver meios de cobrar a conta, de cobrar aquele valor por um certo prazo, esta demanda será extinta. Não vai cobrar mais. Então, ela aumenta a possibilidade de extinção do processo trabalhista por ausência a empresa já desapareceu, não tem sócio, já faz 10 anos, por exemplo, não se encontra mais ninguém, essa demanda vai ser arquivada. Tá? Algum impacto para a contabilidade? Bom, aqui esse impacto é o impacto que todos os contadores da Justiça do Trabalho já sentem, que a empresa não pagar e você também não receber, né? E aí cada um tem um acordo, tem um acerto com o seu magistrado, como é que compensa isso, como é que trabalha isso, né? Eu, por exemplo, claro, se eu tenho lá um auxiliar, um calculista, eu, aliás, não gosto dessa ideia de auxiliar do juízo. Para mim, né, são pessoas que estão trabalhando juntos numa coisa só. Mas ele fez lá uma revelia e não ganhou absolutamente nada e não vai ganhar, é evidente que eu vou compensar dando mais cálculo, nomeando para uma perícia que vai dar honorários. Isso é questão de política judiciária, né? Não vamos deixar a pessoa trabalhar sempre sem ganhar nada, até porque daí a pessoa não aguenta ficar. A execução agora precisa do impulso das partes. A execução, antigamente, na lei anterior, ela era o juiz iniciava a execução, agora a parte precisa pedir. Ora, essa mudança é pífia. Qual é o trabalhador que vai dizer, não, doutor, eu só queria a sentença, o dinheiro o senhor pode deixar que, né, não é o caso. Todo trabalhador quer a execução, né? E aí eu já vou, né, falar da questão da alteração da intimação para os cálculos, que foi a grande alteração ali, que nós aqui nós fizemos nós retornamos 20 anos ao passado, né? Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, arbitramento por artigos. Aqui, ok, não mudou nada. A liquidação abrangerá também as contribuições previdenciárias devidas, crescido, mas isso já era assim, né?
não alterou-se nada do ponto de vista de que a liquidação, de que temos que calcular verbas previdenciárias que não aquelas deferidas na sentença, porque tinha aquele entendimento, o juiz declarou o vínculo, então vai ter que calcular verbas de todos os salários, né? Ainda que não deferidos. Não, só se calculam verbas previdenciárias deferidas em sentença. Essa súmula 368 do TST continua absolutamente, salvo aquela questão da Selic, que a Fazenda alega ali no cálculo previdenciário, que é comum, mas a súmula 368 não foi alterada. Tá? Bom, o que foi alterado aqui? Então, a alteração é essa, né? Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz poderá abrir prazo às partes no prazo de 10 dias para impugnação. Poderá abrir. Qual era a nossa experiência, né? Antigamente, os que fazem cálculos há mais tempo sabem. A parte apresentava um cálculo, a outra parte impugnava, ia para quem? Resolver? Contador. Porque, obviamente, o reclamante sempre apresentava aquele cálculo certinho, né? Até menos do que ele era devido, né? A empresa também apresentava o cálculo igual ao do reclamante, né? Todo mundo se acerta, né? O processo é sempre assim. Obviamente, o cálculo do reclamante tinha algum grau de erro para cima, né? E o cálculo da empresa tinha um otimismo menor. E aí o contador, logo percebeu-se que estávamos fazendo serviço à toa. Se sempre a empresa apresenta um cálculo e o trabalhador outro, e o contador é que resolve, por que não nomear diretamente o contador pelo princípio da celeridade, da economia dos atos processuais? Tirando o fato de que eu evitava até para as empresas, por exemplo, o problema da preclusão, porque hoje ela pode impugnar o cálculo lá na fase de impugnação. Ela não precisa ou nos embargos, né, no caso da empresa, ela não precisa impugnar imediatamente, porque eu já vi caso, por exemplo, da empresa perder o prazo para impugnar e um cálculo que até estava um pouco maior passar, né, sem que o juiz pudesse. Claro que quando o cálculo era teratológico, absurdo, mas se não tinha o contador e o cálculo era razoável, acabava passando. Então a empresa perdia o prazo. Bom, eis que a lei trabalhista nova retorna ao sistema anterior. Ela impõe que o juiz deverá abrir prazo às partes para impugnação dos cálculos. Então, ela volta àquela ideia de que a empresa terá que fazer uma impugnação aos cálculos, aí o autor terá que fazer. Ela recria esta fase que a gente tinha da discussão dos cálculos. Só deixando claro aqui para quem não é da área. Como que se faz hoje? O contador faz um cálculo, nós confiamos plenamente no cálculo do contador, até porque somos nós que nomeamos o contador. A empresa é citada para pagar este cálculo do contador e precisa garantir o juízo. Se o cálculo do contador estiver errado, ela vai discutir lá na fase de embargos, mas aí você já tem um cálculo feito, homologado pelo juízo. Esse é o nosso sistema, é um sistema muito mais rápido e efetivo. O sistema que a reforma propõe volta para que a empresa discuta o cálculo antes de ser citada para pagar. Então, ela torna controvertido aquele cálculo do contador ou o cálculo da outra parte em uma fase anterior, o que, na nossa experiência prática, causa demora ao processo, porque fica todo mundo brigando e garantia do juízo mesmo nós não temos. Tá? Agora, vocês vão me perguntar, isso será aplicado? Quer dizer, abrir vista as partes do cálculo? Os juízes vão abrir vista as partes dos cálculos para impugnações? Olha, eu posso crer que a tendência seja manter o sistema anterior pela razoabilidade, porque existem outros princípios que permitem esta manutenção. Primeiro, aquilo que eu falei, são 8 dias. Quer dizer, eu não vejo nenhuma vantagem para a empresa. Imagine um cálculo complexo, o advogado da empresa tem 8 dias para impugnar. Se ele entrar no 9º dia, ele perdeu o prazo. Então, isso gera uma preclusão. Eu não acho isso razoável, né?
esse entendimento, esse possível entendimento, né, de que se torna obrigatório o procedimento das vistas do cálculo, ele pode ser ultrapassado. Por quê? No parágrafo 3º do mesmo dispositivo, você está escrito assim: elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares. Então, esse parágrafo 3º, ele continua permitindo que o juiz opte ou pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho. É claro que o cálculo pelo contador do juízo é muito mais efetivo do que o cálculo da parte, né? Eu já vi casos, por exemplo, não são incomuns, em que o contador faz o cálculo e a parte paga, a empresa paga o cálculo. Agora, se o cálculo é do advogado do trabalhador, talvez a empresa se sinta na obrigação de impugnar, acarretando mais um custo. Tá? E tem o parágrafo 6º da lei também. Tratando-se de cálculos complexos, e aqui nós já podemos até chamar atenção para a história do PJE-Calc, né? A questão de como esse sistema vai enfrentar a complexidade, né? Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para elaboração. Então, assim, e se eu, como magistrado, entender que 80% dos cálculos lá na minha jurisdição são complexos? O entendimento se o cálculo é complexo ou não é do juiz. Então, pode ser que eu entenda, na maioria dos casos. Quer ver uma forma boa de trabalhar? É assim: se for uma revelia, ou um cálculo daqueles que a gente sabe que dificilmente vai ser pago, você pode pedir para a empresa apresentar, até para evitar que o perito trabalhe sem receber. Agora, cálculos complexos, cálculos, ação contra banco, ação contra multinacionais, questão com muito pedido, acidente de trabalho, doença de trabalho, cálculo de parcela vencida e vincenda, aparentemente esse parágrafo também me autoriza a nomear perito direto, né? E não passar para as partes. Então, por isso que eu vejo que ainda temos fundamentos, claro que cada magistrado vai ver o seu entendimento, até que isso fique sedimentado, mas ainda temos bastante fundamento para dizer que o sistema anterior, quer dizer, ou seja, não vai mudar rigorosamente a forma de fazer. E se mudar, eu enxergo mais necessidade e mais complexidade para o trabalho do contador, né? Ao contrário dessa ideia de que não vai ter o trabalho do contador. Em nenhum momento eu consegui enxergar alguma fase em que agora não tem mais, não precisa mais do contador, não. E isso não é factível na realidade. Ainda mais em capitais, em lugares mais complexos, né? Bom, então, essa possibilidade de determinação de cálculo diretamente pelo perito é, em tese, possível, né? Por quê? Porque eu tenho princípios, gente. A justiça funciona assim. Se você tem uma regra e essa regra viola um princípio, o princípio se sobrepõe à regra. Se eu tenho um princípio de economia processual, o juiz tem o dever de não praticar atos desnecessários no processo. E se eu tenho um princípio de que as coisas têm que andar rápido, da celeridade, da duração razoável, né? O processo não permite atos inúteis, então, aparentemente, essa solução, né, de nomear diretamente o perito que nós chegamos a isso porque era o melhor, né? Ela pode continuar, né? Eu acredito nessa situação. Uma questão aqui que aparece para nós para, vamos dizer, aqueles magistrados que entendem que deve mudar o procedimento, é a partir de quando a lei nova vigora. O procedimento novo seria para as ações ajuizadas antes da lei e liquidadas depois, ou somente para as demandas ajuizadas posteriormente à lei. Então, estamos com esta discussão. Aparentemente, a tendência, até porque tem uma resolução do TST nesse sentido, da semana passada,
é de que só se apliquem os procedimentos novos nas ações ajuizadas posteriormente a 11 de novembro, que foi a entrada em vigor da lei. Então, o que o Tribunal Superior do Trabalho sinalizou na resolução é isso. Só vai ser devido honorário nas ações ajuizadas posteriormente à nova lei. Custas. Então, toda a reforma só se aplica para frente. Não há possibilidade de retroagir aplicando coisas da lei nova a contratos ou a processos, né, anteriores. Essa é a ideia básica, né? Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Uma mudança, né, que foi incluída pela lei. Aqui é outra questão, e em cima disso, talvez alguns aqui possam estar imaginando assim, mas ele está dizendo que não vão cumprir a lei? Não, de forma alguma. Passa-se uma impressão, e até eu critico alguns colegas que às vezes, na mídia mesmo, acabam passando uma impressão equivocada de que nós não pretendemos cumprir a lei da reforma trabalhista. Não é nada disso, os juízes vão cumprir a lei. Só que cumprir a lei não significa aplicá-la de qualquer forma quando ela não é, quando aquele dispositivo que está ali não é razoável. Senão nós não teríamos discussões jurídicas, né? Estavam discutindo direito tributário aqui, né? Quantas normas tributárias não razoáveis aparecem e os advogados têm que discutir e o empresário não consegue cumprir e nós temos que adaptar. Então, existem normas que não são razoáveis e aí também é um dever do juiz não cumprir. A atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial será feita pela TR. Nós estamos abandonando a TR pelo IPCA há muito tempo. Quer dizer, a questão da atualização ela pode ser flexível. Eu não posso fixar por lei um índice. E se a TR cair um monte? Entendeu? Eu não posso fixar por lei um índice. Então, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, né, ele tem uma OJ 300, né, dentro desta mesma questão, que está na TRD, né, mas, em uma decisão agora de dezembro de 2017, ele está adotando o IPCA. O IPCA. Por quê? Porque se trata de um índice mais efetivo. Ora, como é que eu vou ter uma condenação que a empresa fica recorrendo? Isso vai ser pago daqui a 5, 6 anos, né? E eu vou corrigir isso por um índice que não representa a realidade da correção monetária e isso vai virar zero depois? Imagine se a empresa for um grande banco que ganha juros no mercado. É justo que o juro da ação trabalhista, que a correção da ação trabalhista seja menor? Quer dizer, então, dentro disso, mesmo depois da reforma, a utilização de outros índices que não a TRD, ela é razoável, tá? Ela é razoável. Então, por isso que eu estou mostrando que não é porque a reforma especificou algo que nós vamos aplicar imediatamente, mudar tudo, sem questionar a razoabilidade dessas alterações. Aqui é a mesma questão, né? Uma decisão de maio de 2018, né? Que está discutindo sobre IPCA ou TRD. Você veja que a discussão continua, né? A questão dos índices independentes, senão era só dizer, a lei mandou aplicar, eu aplico, né? Seria até mais tranquilo de trabalhar, mas não é assim que funciona. Essa é outra pequena mudança que foi trazida pela reforma trabalhista. Bom, qual é o impacto disso, então, respondendo a pergunta que foi feita, respondendo a minha pergunta, a pergunta que foi feita para a palestra? Necessidade de especificar os valores inicial líquida para ampliar a demanda para os contadores pelos advogados. Então, o que interessa para vocês é isso, né? Eu acho que a reforma amplia a demanda por contador, porque mesmo o entendimento menos rigoroso de que precisa colocar um valor na petição inicial já vai fazer com que o advogado precise, pelo menos, começar a pensar
um pouco mais matematicamente naquele valor que ele está colocando na petição inicial. Tá? Então, abriu até um campo de trabalho, né, para o contador acabar fazendo uma estimativa na petição inicial. Porque nada impede do advogado pedir antes um cálculo para o contador para poder dar mais segurança para o cliente dele quanto aos riscos da demanda. A eventual discussão sobre os valores no processo de conhecimento pode também aparecer. Bom, toda essa discussão que eu falei dos valores, ela faz com que, além do trabalho do contador na fase de liquidação, eu possa ter, eventualmente, o trabalho do contador na fase de conhecimento. Porque o trabalhador vai dizer, são 25 mil de horas extras. Vamos que a empresa diga, não, são 10. Bom, aí o juiz pode dizer, bom, então a empresa reconhece, são 10 mil. O outro reconhece que são 25. Então eu já nomeio um contador já, para resolver, para tentar fazer um acordo. Então, amplia-se a possibilidade da nomeação de um contador já na fase de conhecimento, talvez, para esse tipo de demanda, né? Vocês perceberam como a reforma, quando ela utiliza a palavra valor, ela inseriu a matemática, que a gente não gosta, né? Ela inseriu a matemática no processo de conhecimento, né? Ela inseriu a matemática no processo de conhecimento. Então, assim, a meu ver, isso amplia a visibilidade, ou vamos dizer, insere no mundo jurídico a ideia de que, olha, você tem que matematicamente estar preparado. Porque não era incomum que nas audiências chegassem os advogados sem valores, ou até, não sei, quanto é devido, tem uma proposta para acordo, quanto que a empresa acha que deve, quanto que o senhor acha que tem direito? Olha, nós não temos uma ideia. E agora ele vai ter que ter este valor. Tá? Vai ter que ter esse valor. Repetindo, a aplicação do novo procedimento pode trazer maior complexidade. Aqui eu já estou passando para a questão do procedimento da mudança, né, de voltar ao cálculo das partes. Ela vai trazer maior complexidade, mais discussões. Então, para o juiz que não vai aplicar, continua tudo igual, ele vai nomear o contador. Para o juiz que vai aplicar, mais ainda o trabalho do contador vai ser exigido, porque você vai ter 2 cálculos, e nesses 2 cálculos você vai precisar de um contador para resolver, o que é mais difícil, né? É mais difícil você partir de você ter que rebater os cálculos das partes, né? Isso, imagino eu, aumenta os honorários, né? Calculo, né? A complexidade aumenta, né? Então, se as partes precisarem apresentar cálculos, a demanda do contador aumentará. Bom, sempre lembrando a vocês, né, para finalizar essa parte da ideia da reforma, que tudo isso é interpretação. E tome muito cuidado com relação à reforma trabalhista com o que tem saído na imprensa. Ontem mesmo o Supremo estava discutindo a reforma, interromperam a sessão, vão discutir hoje mais uma parte. Então, o que tem saído na imprensa sobre a reforma trabalhista normalmente é muito ruim. Normalmente informa muito pouco e passa uma outra visão que não é aquela que nós, na realidade, temos percebidos. A reforma trabalhista nem traz uma mudança, ou assim, nem vai resolver todos os problemas do país, mas também não é aquela catástrofe terra arrasada que todos falam. Então, no dia a dia que nós vamos... e vai levar, gente, olha, talvez uns 5, 6 anos para você ter alguma decisão, quando você muda uma legislação toda deste tamanho, e ainda mais da forma que foi, um pouco assodada, com pouca discussão, você leva muito tempo no judiciário para que se chegue a uma conclusão exata daquilo que efetivamente vai ser feito. Então, as coisas não mudam de uma hora para outra. E, no caso de vocês, quer dizer, nenhum juiz vai abrir mão de contador do dia para a noite. Isso não é algo que é factível de ocorrer, né? E agora, né, antes das questões, a questão do PJE Calc. Pois bem, a notícia que
eu trago a notícia que a assessoria econômica do nosso Tribunal do Trabalho trouxe, é de que não há nenhuma intenção de eliminar o trabalho do contador. A ideia do sistema não é esta. Eu estava dizendo, né, vocês poderiam, vamos dizer, ficar pensando nisso se a estrutura da Justiça do Trabalho estivesse sendo ampliada, e não está sendo ampliada, está sendo reduzida. Nós estamos proibidos, inclusive, de contratar pessoas. Mas vamos dizer, se um dia saísse um edital, assim, né? Edital, Justiça do Trabalho, todas as varas do trabalho vão contar com um contador profissional do curso técnico, né? Que vai ser do cargo de contador oficial. Aí, de fato, eu acho que o uso de contadores externos seria impactado. Mas o sistema, um sistema não impacta. A ideia do PJE, dentro da mesma ideia do e-social, dentro da mesma ideia de toda a sistematização, é igualar, deixar, por exemplo, o TST dá uma decisão, é IPCA-E, né? Então o PJE adota esta decisão. Então a ideia é deixar um sistema de cálculo, uma forma de cálculo nacional, né? Porque isso tem outros impactos, até estatísticos, né? Dentro da Justiça do Trabalho. São determinações constitucionais, governamentais, para que os órgãos tenham este tipo de sistemas que uniformizem, essa palavra que estava me faltando, que uniformizem procedimentos neste país que a gente vê o norte, o nordeste, o sul, a gente acha às vezes que não está no mesmo país, porque nós temos diferenças, né, profundas, né, mas a gente tem que unificar todas essas diferenças, e para isso tem um sistema único. Nós, no Paraná, tínhamos, inclusive, o nosso sistema, nós juízes tínhamos um bom sistema para gerenciar as unidades, e nós tivemos que abrir mão desse nosso sistema em prol do PJE, que é um sistema unificado nacional, né? Como eu falei, eu também não gosto, eu falo bem a verdade, eu gostava mesmo era da caneta e do papel, né? Então, nós somos desadaptados, mas claro que o eletrônico não volta, traz inúmeras vantagens. Quando eu não preciso ir até a unidade para assinar, eu gosto, né? Porque antigamente eu tinha que sair de casa, ir lá, assinar e voltar. Agora, a gente gosta desta parte. E claro que todo o sistema, o PJE, quando começou, por exemplo, ele não tinha nem número de página. Ele era muito rudimentar. E ele foi melhorando. É interessante porque nas regiões que não tinha nada, que não tinha um sistema eletrônico, para quem passou do papel para o PJE, eles acham ótimo. Nós tínhamos um sistema, né? É que o cara não tem carro, ganha um Corsa, está achando lindo. Ou tem uma Ferrari, tem que vender para comprar um Corsa, não vai gostar. Então, assim, as questões são de adaptação, tá? O tribunal tem, até hoje tinha um curso, né? O tribunal tem promovido cursos. É claro que vocês vão sentir dificuldades de adaptação, claro que o sistema não vai, e talvez nem seja a pretensão, dar conta de todos os cálculos complexos, né? O contador, por exemplo, lá em Cornélio, ele falou para mim que ele ia utilizar até um cálculo, ele ia fazer uma coisa paralela para o controle dele, alguma coisa assim, né? Mas é uma imposição inexorável, é um sistema que vai ser imposto e que vai ter que ser utilizado de alguma forma, em algum momento, e os problemas decorrentes deles serão resolvidos, né? Você troca o pneu com o carro andando, né? Como é típico de todos os sistemas. A Receita esse ano, até foi legal que eles avisaram, a Receita esse ano mudou. No imposto de renda tem que constar todos os bens com os dados, né? E a nossa família tem um terreno em Colombo. Deve valer uma fortuna, né? A gente nem sabe onde está, né?
Aí eu perguntei para o meu pai, a inscrição, ninguém sabe, nós vamos ter que ir a Colombo, achar um cartório, né? Ou doa para o Sem Terra, que fica melhor, talvez seja mais fácil. Então, é uma novidade, quando né, dá 10 tipos de medo, quando o sistema da Receita abre um negocinho, você tem que preencher alguma coisa que não tinha que preencher, agora tem que preencher. Né? Quando eu costumava, por exemplo, eu tinha um hábito, eu dava a sentença na audiência. Eu fazia coisas mais simples, eu fazia a audiência e já colocava ali embaixo a sentença. O PJE não permite. No PJE, o servidor precisa fazer a conclusão para a sentença. E aí eu tenho que abrir uma pasta e fazer a sentença dentro daquela pasta. Então, determinadas características minhas que eu utilizava por anos a fio, no sistema PJE não é mais possível. Ele disciplina, de alguma forma, né, aquele conteúdo, e nós, de uma forma ou outra, gostando ou não, como eu falei, eu não gosto, nós vamos ter que, mas a gente se adapta, né, porque é o nosso trabalho. Então, a notícia do PJE é essa, é um sistema que vem, não tem como voltar atrás, ele é imposto, terão que se adaptar, mas que ele não parte de um objetivo, não tem nem passa pela cabeça o objetivo de, no futuro, não usar contador. Isso não passa pela cabeça de ninguém. Se passar, é algo que, sei lá, daqui a 150 anos, talvez, aquela ideia, como eu brinquei, né? Aquela ideia de que apresenta o cálculo, né? Apresenta ali, a defesa já apresenta o cálculo e a sentença já sai com o cálculo. Só que aí tem um detalhe. Se criarem um sistema assim, também já vai ter um sistema que a parte vai perguntar o que ela teria direito, a defesa vai falar, e o sistema vai dizer, olha, pela jurisprudência você não tem. E a parte vai ler aquilo, eu não tenho, que diz no sistema. E daí não precisa do juiz. Então, a eliminação, quer dizer, é bem... Quer dizer, então, como é que... A minha mãe dizia, cada dia basta o seu mal, né? Vamos... Né? Não fiquem ansiosos com essa ideia de eliminação de uma categoria, porque isso não tem nem cabimento. Mas que eu entendo, eu compreendo que se adaptar ao novo sistema é difícil, assusta, até porque a gente está passando por isso também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Gente, é isso. Fico aberto para perguntas aí. Muito obrigado. Alô. Eu tenho tempo para pergunta? Tem quem quiser fazer? O povo está com fome. A última palestra, ninguém faz pergunta, que o pessoal quer almoçar. Eu vou me permitir, na frente dos colegas aqui, não quero me adonar da palavra, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas antes de abrir para os demais participantes. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, doutor Luciano, é a seguinte. Com relação ao PJE, há que se fazer o registro aqui, que o doutor Luciano, quando foi convidado, ele falaria exclusivamente sobre a reforma trabalhista. E como esse movimento do PJE veio ganhando força, nós pedimos para ele abordar alguma coisa a respeito, mas não foi um objeto de estudo do doutor Luciano, né? Então, se eventualmente algumas questões colocadas a ele sobre o PJE que ele não... Assim, eu nunca vi o sistema do PJE Cálculo, eu não fui estudar o sistema, eu tenho um curso para isso, né? A minha pergunta com relação ao PJE é a seguinte. O doutor colocou que nós temos um país continental e a necessidade de unificação de procedimentos. Essa também é um movimento tanto do PJE quanto do próprio PJE-CAL, que talvez essa seria a tendência e a necessidade. O que vejo é o seguinte, as discussões de cálculo, poucas, ou a demanda não é tão grande que chega ao Tribunal Superior do Trabalho. Elas vão morrer no Tribunal Regional do Trabalho, grave de petição, aquelas coisas. Mesmo assim, o doutor entende que se faz necessário
um procedimento unificado para o cálculo? Não, veja, tem um amigo meu que escreveu um artigo sobre o mito do sistema único. Na minha opinião, eu gostava muito do nosso sistema aqui do Paraná, do gabinete digital, né? E eu achava que isso poderia ficar regionalizado, né? Mas não é a política, quer dizer, eu achar e nada é a mesma coisa nesse aspecto, vamos ser bem sinceros. E pode ser que, quando eu conversar com alguém acerca da política judiciária nacional, eu entenda, eu compreenda. Certa vez, um ministro veio nos dar uma palestra e nós questionávamos determinada decisão do Tribunal Superior sobre os municípios. E ele argumentou que, se fosse decidir, porque os juízes do Paraná decidiam de um jeito e o Tribunal Superior decidia do outro. E ele argumentou conosco que, se fosse decidir do ponto de vista dos juízes do Paraná, ele quebraria 90% dos municípios do Brasil. Porque eu vivo num estado, entre aspas, né? Está todo mundo quebrado, mas vamos dizer, em comparativo, né? Então, assim, o juiz do Paraná tem uma ideia, o juiz de Alagoas tem outra ideia. Então, quando você pensa num sistema, isso que eu falei, o Paraná achou ruim o PJE, e até hoje acha. Resistimos a ele. A Bahia, o Amazonas, talvez tenham adorado, porque tinham situações. Você imagine um juiz no Amazonas que tem que pegar um barco e viajar 8 horas da capital para dar um despacho. A alegria desse juiz quando ele descobriu que ele podia, de Manaus, digitar e esse despacho estava pronto. Então, embora eu ache que o nosso sistema, que a ideia regionalizada era ótima, funcionava, mas a necessidade de regionalizar é imposta por uma política do judiciário. Então, eu não tenho. E tem impactos mesmo, né? Tem impactos mesmo. Como eu falei, tinha coisas que eu fazia na sentença que eu não posso mais fazer. Que o PJE me impõe outra forma de trabalhar. E é isso que acontece. Agora, você falou, cálculos são complexos. Eu não acredito que o sistema, de início, dê conta de toda essa complexidade. Eu ficaria muito surpreso se isso ocorresse. Nós temos que aguardar a implantação. Essa seria até um outro comentário, enfim, uma pergunta. Porque, fatalmente, ao menos de início, não vai atender todos os casos. Como é que o contador... Não sei se você vai conseguir me responder isso, porque... O meu contador lá em Cornélio falou da ideia do cálculo paralelo. Ele faria um cálculo paralelo. Talvez o juiz, inclusive, precise ter este cálculo paralelo nos autos. Sim. Você vai continuar fazendo o teu cálculo, talvez com uma obrigação de tentar preencher algumas... Não sei se... Eu não sei se preencher... Por exemplo, algo que parece curioso. Eu fazia a sentença e não sabia o que acontecia com aquilo. Está aí a sentença. Tinha um servidor que, na época do papel, tinha um servidor que preenchia aquilo no papel, que anotava, que fazia. Só que nós não tínhamos noção, por exemplo, alguém perguntava qual o valor das sentenças dadas na Justiça do Trabalho no último ano. Ninguém sabia. Como eu sou obrigado a fazer no PJ? O juiz, tem que fazer isso. Eu faço a sentença. Eu não publico. Ele me abre uma tela para eu preencher um monte de dados. Eu tenho que preencher se a sentença foi procedente ou improcedente. Eu tenho que preencher o valor da causa. Eu tenho que preencher se teve custas ou não teve custas. Ela me dá um trabalho a mais, antes da autorização da publicação. Pois alguns colegas questionaram, puxa, mas eu tenho que fazer isso? O sistema cria algumas obrigações a mais para você preencher, sim. Mas, no caso da sentença, dá para entender. A gente não tinha nenhum dado estatístico sobre as sentenças publicadas e agora, se o juiz preencher corretamente, a gente tem os dados, né? Essa foi a explicação. Se eu não preencher, ele não deixa publicar. Não há o que eu faça. Eu não publico a sentença. É impressionante.
E se eu tiver feito uma coisa diferente? Às vezes acontece, ele tem lá, procedente em parte, improcedente. Vamos dizer que não deu nada disso, que eu extingui, é uma outra coisa, e não tem ali. Às vezes você tem que até, né, fazer uma coisa que não tem ali. Em aviação isso se chama jump air, né? Em produção chama jump. Você cria uma, isso já derrubou avião, inclusive, né? Porque você, aquele botão que fica piscando intermitentemente, que você não sabe o problema e você acha que o defeito é no botão. Aí você desliga ele porque ele não incomoda, né? E era aquele relé que abriu o reverso que ninguém sabia, não sei, enfim. Mas às vezes a gente é obrigado a fazer isso no sistema, a jampear, como também às vezes eu sou obrigado, para ver melhor o documento, a imprimi-lo, né? A gente que não cresceu lendo as coisas na tela, né? Se falar para um guri de 17 anos que você imprimiu um negócio para ler, eles vão dar risada. Mas ele faz parte da nossa da vida mesmo, realmente é isso. Não sei se vai ser tanto trabalho assim a mais, né? Mas que vai ter um trabalho, vai, não tem jeito. Saindo um pouquinho do ambiente do PJ e Calc, que teremos que nos adaptar, na sua exposição, doutor, o senhor colocou sobre a prescrição intercorrente, né? Nós, contadores, isso faz parte do jogo, nós, contadores, temos algumas perdas com relação à massa falida, né? Revelia, como o doutor colocou. E existem aqueles casos onde o devedor, né, o devedor no processo, o réu no processo, some, enfim, ninguém recebe, isso acontece. E nós tínhamos o BNDT, né, Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas. Ainda tem, né? O que muda? Isso não alterou. Não vai ser retirado. Desculpa. O fato de extinguir o processo, ele não sai do BNDT? Não, ele sai do BNDT. Se a parte estiver no BNDT, ela tem que ser... todos esses procedimentos, no momento que o processo é extinto, em tese, todos esses procedimentos têm que fazer. Vai haver uma extinção brutal de processos em 1 ou 2 anos. Até porque tem um efeito que é muito curioso. Eu sou a favor da prescrição intercorrente. Tem um efeito que a gente não se dá conta. Estatisticamente, nós temos 90 mil execuções insolventes. Essas execuções constam na estatística da Justiça do Trabalho como processos não resolvidos. E elas impactam quando nós vamos pedir orçamento e cargos. Então, uma coisa impacta na outra. Então, às vezes, para manter uma execução durante 20 anos que não vai ser paga, eu estou mantendo também questão de sistema, né? Eu estou mantendo uma estatística de um processo não resolvido, né? Agora, não é assim, vai extinguir de qualquer jeito. O que vai ser extinto são isso que você falou, massa falida, não tem mais verba para pagar ninguém, os sócios já faleceram, aquilo não é um processo, aquilo é uma esperança, né? Então, me parece que é dever do Estado eliminar aquilo. Este jogo de que o contador fez o cálculo e não recebe, isso vocês estão acostumados, assim como os advogados de trabalhador também, né? Aí quem trabalhou no trabalhista sempre sabe que trabalha nesse risco, e aí eu não sei, conforme o jeito que trabalha, qual é o juiz que trabalha, mas tem sempre essa política, né? Nesse o cara levou prejuízo, naquele, apareceu lá uma perícia contábil ótima, grande, uma empresa solvente que vai dar um honorário bom, você passa para aquele cara que está ali sempre vestindo a camisa. Pelo menos a política, me parece, a melhor política é essa. Os colegas que atuam mais no civil também têm essa questão chamada JG, né? Então, a justiça gratuita. Eu vou fazer a minha última pergunta, daí passar para vocês. O doutor colocou a questão que modificou, onde se faça uma estimativa de valor. Isso, a resolução do TST Isso. Da semana passada. Dê uma olhada no site lá. Nós temos lá o artigo 852B, quando trata do rito sumaríssimo, né? Onde a petição inicial deve vir com valores. Mesmo, valores a mesma situação. A pergunta que faço é no seguinte sentido. A partir do momento que a inicial venha com valores, isso é uma limitação na fase de liquidação de execução?
Eu, em princípio, entendo que não. Eu entendo que esses valores são exclusivamente para a questão do valor da causa e dos honorários e das custas, né? Mas você vai ter uma liquidação, e se essa liquidação der mais do que aqueles valores, aquilo não é limitativo. Eu entendia já assim no procedimento sumaríssimo, né? E agora é curioso, porque agora com a nova lei, a maioria das ações está caindo no sumaríssimo, porque os valores reduziram, o número de pedidos caiu, né? Então, isso que eu falei, talvez o número de ações continue, talvez aumente um pouco, mas o número de pedidos com certeza vai cair. Porque agora, qual é o grande problema do advogado trabalhista? Se ele fizer 5 pedidos que tem chance, mas fizer mais 5 pedidos assim, jogados, aqueles pedidos que nunca o tribunal defere, mas que ele pedia, vou dar um exemplo, uma coisa que realmente era raro ser deferido, mas que todo mundo pedia, dupla função. Dupla função, né? Não dava. Ali ele vai ter uma sucumbência, então ele vai reduzir, porque isso compensa, ele vai reduzir o valor do crédito ao final, né? Agora, claro que essa discussão jurídica vai ocorrer, isso também, a única coisa que impacta no contador é que o cálculo vai ficar limitado, né? Mas eu entendo que, assim como o Somari, que ele não, o valor colocado na inicial, ele não implica na limitação posterior. E tem mais uma coisa interessante, que isso já é súmula do STJ. Se o trabalhador pediu 10 mil de horas extras e ganhou 5 mil, não há sucumbência interna. Não existe a sucumbência dentro deste pedido. Tenho a impressão que vai ser o entendimento do Tribunal Superior também. Senão é mais trabalho para cálculo, né? Então, ele ganhou o pedido de horas extras. Veja, dentro do meu entendimento, e que parece que é a corrente que está ganhando força, é isso. O valor da petição inicial, ele serve para dar um valor, serve para os honorários, eventualmente, em caso de perda, e serve para um valor da causa. Mas você pode, na fase de liquidação, fazer toda essa rediscussão de valores, normalmente como ocorria anteriormente, tá? Mas, claro que isso depois está sujeito a alguma discussão. Porque se coloca no lugar do advogado ou do trabalhador, ele ficaria muito difícil. Ele não pode dar um valor muito alto, porque se ele perder, ele tem honorário. Mas se ele der um valor muito baixo, ele limita. Então, vamos imaginar um trabalhador que pediu 5 mil de horas extras. E eu deferi horas extras, e o cálculo do contador disse que são 80 mil. Um cálculo correto, tudo certinho, são 80 mil, não são 5 mil. Puxa vida, como é que eu vou? Sabe, claro que vai ter discussão, mas em princípio, acho que não. Se alguém dos presentes quiser fazer alguma pergunta, a palavra está aberta. Olha a cara de fome do pessoal agora. O pessoal, eu vou embora. Vamos lá. Bom dia, Excelência. Quando você colocou para a gente a situação de que, com essa mudança, vai haver, normalmente, uma briga maior, né, entre reclamante e autor, naquela primeira fase. Para o juiz que... Não, sim... O que a gente tem, eu particularmente tenho visto, dos processos de interior, os juízes mesmos têm dado uma sentença dessa impugnação, eles têm dado uma sentença. Antes de homologação, antes de partir para a garantia. A minha pergunta para a Excelência é o seguinte: o entendimento dos magistrados são para que o recurso que se apresenta nessa impugnação é de um agravo de petição, porque é uma decisão de impugnação, ou ela se trata de uma decisão interlocutória, não se recorre e aguarda-se embargos à execução e depois, em momento oportuno? Pois para mim é até estranho responder, porque eu entendo que seria um outro sistema, né? Mas, se você utilizar o sistema anterior, é uma decisão de homologação e é agravo, exatamente. E aí é agravo de petição e preclui. E aí qual é o fenômeno? É que você vai fazer toda essa discussão sem garantia do juízo. Então, assim, era o procedimento anterior. E é curioso,
Eu trabalhei como assessor do tribunal há muito tempo em gabinete, eu via muito advogado chegando lá com o seguinte problema: ele perdeu aquele prazo. E aí aquilo precluiu, né? Um cálculo precluiu. Então, é o que diz a legislação. Se o magistrado abrir prazo para o autor, aí abrir prazo para o réu, impugna, o perito faz o cálculo, aquela decisão é definitiva, porque por que a parte, vamos dizer, o réu já apresentou o cálculo. Se a decisão não for definitiva, o juiz vai citar o réu daquela decisão, e aí nos embargos, se ele já apresentou a impugnação, ele vai falar de quê? Ele vai renovar aquilo ali. Então, a meu ver, neste sistema, essa decisão ficaria definitiva e você discutiria, e essa é a intenção da reforma, visivelmente para proteger o patrimônio da empresa, a intenção da reforma talvez tenha sido essa: possibilitar toda a discussão sem que a empresa precise garantir. Tá? E eu acho que isso é bastante duvidoso, né, em termos de efetividade. E a outra colocação que eu gostaria só de... que o presidente ali da casa até colocou sobre do PJE Calc, na palestra de ontem, que aconteceu, ela está acontecendo ontem e hoje, né? Na de ontem, o profissional que está dando a palestra lá informou, por exemplo, naqueles casos que eles já estão verificando, o PJE Calc não tem condição de executar a determinação do comando. Você está falando do curso ontem, do tribunal, que está tendo paralelo? Então, era uma sugestão que não sabia se efetivamente aconteceria. Que, nos casos de uma decisão que não fosse possível fazer no sistema PJE Calc, ele deu até um exemplo de uma simples atualização, mas por um outro índice que não é o índice que consta do sistema. Né? Transitou em julgado a taxa Selic, por exemplo, e acabou ficando ali. Exatamente. Um outro índice que está previamente estipulado no sistema. Ele informou para a gente que era para a gente considerar, informar o juízo que não foi possível efetuar aquela atualização por problemas do sistema e mandou passar a bola para frente, né? Então, veja, então é uma situação que vamos ver o que vai esse curso está sendo filmado? Será que... Boa pergunta. Não porque, sei de repente, vocês poderiam também, né, como, obviamente, não deu para... Vocês poderiam pedir lá para a escola judicial o curso, passar, acessar, mas, então, a notícia que você está trazendo também tranquiliza o pessoal, quer dizer, é meio dentro do que eu falei. O sistema, com certeza, não vai ser um contador robô, né? É outra ideia, né? Mas que eles deixaram abertos, na verdade, que teria atualizações que não a gente disse, né? Que a gente trata aquilo como um sistema engessado, mas que ele diante de várias situações de impossibilidade, de incapacidade de atender, né, ao magistrado, que apresentasse as solicitações para o regional, né, que é o responsável pelo sistema, que acho que é economia, enfim, né, um setor interno deles lá, e que daí esse setor iria analisar e, quem sabe, provavelmente, né, faria algumas melhorias e algumas colocações. Foi o que o que a gente está fazendo com o PJE há 2 anos. Não tinha número de página, nós pedimos número de página, não tinha assinatura, a assinatura era só de 10 em 10, agora é de 30 em 30. São adaptações. Todo sistema, salvo engano, eu posso estar falando uma bobagem em informática, todo sistema é inflexível, não é? Eu não sei. Toda vez que você vai preencher uma coisa, né, de informática, em determinado momento você não tem uma... Né, você não tem uma alternativa ali, você fica travado. Então, assim, mas ele vai melhorando conforme as sugestões vão sendo implementadas, né? Então, é meio dentro disso daí. Mas o PJE nós estamos aí há 2, 3 anos e melhorando. Ainda não me consta que vai substituir o juiz. Então, o PJE Calc também acho que, né, não vai ser hoje nem amanhã que agora não precisa mais de contador porque ele está perfeito. Eu acho impossível isso. Mais alguma questão sobre a reforma, sobre o PJE? Senhor Luciano, obrigado pela exposição. Agradeço aqui. Eu queria registrar aqui que eu penso que a reforma trabalhista
eu tenho muitas reservas com relação à reforma trabalhista, no sentido de uma precarização das relações de trabalho. Sim, né? De fato. Tem muito artigo nesse sentido. Sim, sim. E não somente pelas disposições que se introduziram, né, mas também com a dificuldade do acesso à justiça também. E é nesse sentido que eu queria fazer uma chama de atenção, que é a questão ainda da petição inicial apresentar os valores, né? Porque, assim, essa demanda por contadores para já apresentar um cálculo na petição inicial, você concordaria que essa medida, claro, você tem a sua interpretação de que se trata de uma estimativa, mas supondo que seja um entendimento contrário, supondo que não fosse o caso, você não concordaria que haveria também uma resistência, uma desestimulação para ingresso de ação pelo fato de você ter um aumento de custos iniciais de processo? Sim, concordo. Por isso que eu não aplico. Eu nunca apliquei, eu nunca exigi a petição inicial líquida desde que a reforma veio, eu nunca tive essa ideia. Você exigir que um trabalhador, principalmente os mais simples, tragam documentos para que o advogado, que também muitos são simples, faça uma planilha, a meu ver, dificulta, sim, o acesso à justiça. E é por isso que eu acho até que a tendência é que não seja necessário. Sejam necessários apenas valores, inclusive sem limitação, o que vai dar esse acesso, quer dizer, vai reduzir essa dificuldade de acesso. Eu concordo, é isso mesmo. Agora, veja, a reforma é visivelmente uma intenção de aumentar, vamos dizer assim, o lado patronal, o lado empresarial na lei trabalhista, reduzir a protetividade. Então, seria ingênuo da minha parte dizer o contrário. Tem dispositivos bons? Existem. Sim. Eu ouvi de um sindicalista, por exemplo, em uma palestra que eu fui dar para sindicato, que o trabalho intermitente, que falam tão mal, mas que o trabalho intermitente, na região dele particularmente, seria bom. Ajudaria os empregos. Então, assim, tem coisas boas, tem coisas ruins. Agora, eu tenho certeza de que aquilo que violar o acesso à justiça e aquilo que violar princípios fundamentais, normas constitucionais, normas das convenções da OIT, não será aplicado pelos juízes e será objeto de discussão do Supremo. Então, é por isso que existem juízes, né? Se fosse para aplicar, né, tudo como está escrito, não precisava do juiz, era só botar o sistema, né, como diz. Mas é isso mesmo. Uhum. E qual é a questão da celeridade do processo, que é um princípio, né? Vamos supor uma situação hipotética em que um trabalhador ingressa na justiça requerendo 5 pedidos, independente que seja, né? E ele apresenta os cálculos, vamos supor, sei lá, R$80 mil, e a decisão acaba julgando procedente só 3 desses 5 pedidos, né? Os outros 2 seriam julgados improcedentes. Já havia sido elaborado um cálculo anterior contando com a procedência dos 5 pedidos, né? Agora, com a decisão, só 3 deles foram. Então, precisa liquidar. Exatamente isso. Precisa liquidar. Ou o juiz não vai calcular na sentença, olha, outro dia eu estava vendo uma sentença que a pessoa ganhou todas as rescisórias, mas ela não tinha direito a seguro-desemprego, que estava no cálculo. Aí o juiz, na sentença, olha, o seguro é tanto, vamos fazer um cálculo na época pela TR, como é que vou reduzir tanto. Não, o juiz não vai fazer esse cálculo, nem a função. Então, precisa do contador. Sempre vai precisar do contador nesse tipo de demanda. Só uma coisa que você falou do acesso à justiça, só lembrando que, com relação aos honorários de advogado, quando o trabalhador é pobre, quando o trabalhador ganha, o teto ali é 2.200, mas dá para flexibilizar bem isso, né? Não dá para eu dizer que uma pessoa... Então, assim, quando o trabalhador demonstra que ele não tem como arcar com as custas,
O que a lei da reforma trabalhista, a própria lei fala? Que os honorários do advogado ficam inexigíveis. O juiz não vai cobrar. Então, aquela ideia que apareceu na mídia, trabalhador rural está devendo 750 mil reais para o empregador, isso é teratológico, isso é de sonhar, entendeu? O trabalhador pobre não vai sair da Justiça do Trabalho com uma dívida absurda e impagável. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que nós vamos fazer uma ponderação. Esse teu caso mesmo, ele ganhou 3 pedidos, deu lá 30 mil, ele perdeu 2. Ele vai pagar para o advogado da empresa, não é para a empresa, 2 mil reais de honorários, porque ele sucumbiu em 2 pedidos. Então, ele ainda vai ganhar 28, entendeu? Aliás, ficou uma coisa curiosa, porque o advogado da empresa acaba querendo que a empresa perca um pouquinho, né? Quer dizer, fica um negócio curioso, né? Porque se a empresa perder tudo com relação ao trabalhador pobre, não vem nenhum honorário. Mas se perdeu, quer dizer, é uma contradição da reforma, né? Que a gente brinca assim, claro que, né, não vai acontecer isso, o advogado não vai ter esse sentimento, mas ficou curioso até, né? Então, essa ideia é muito propalada pela imprensa de que agora o trabalhador entra e, se ele perder, ele sai devendo R$1 milhão, isso é para assustar as pessoas e para impedir o acesso à justiça aí, realmente, mas isso não vai acontecer, não.